Sr. Romário, como bom vendedor, irei direto ao assunto. Meu nome é Carlos Roberto. Não se preocupe, é fictício, porque eu também não tenho interesse de correr o risco de identificação. Sou corretor de imóveis desde que me conheço por gente, mas sempre trabalhando como empregado. Quando eu alcancei minha maioridade, pensei em montar a minha própria imobiliária. Mas eu acabei descobrindo que é melhor ser empregado de patrão rico do que ser patrão pobre. Confesso que eu achava que seria mais fácil. Dívidas eu não tinha, mas o que faturava dava mal para pagar o aluguel da minha lojinha muito simples acanhada no centro da cidade, o salário de Aline, a minha mão direita, minha secretária, e tirar um tanto por mês para poder pagar as custas do meu carro e da minha kitnet. A vida era corrida. Aline, ela sempre saía antes de eu voltar, porque eu vivia na rua. Mas naquela tarde foi diferente. Quando eu cheguei na imobiliária, ela estava lá, pálida. Eu perguntei, o que houve, filha? Viu o demo? Ela disse, o demo não, mas acho que o primo dele esteve aqui. Quando ela começou a me explicar, eu achei que ela estava pirada das ideias. Ela disse que do nada surgiu um homem alto, magro e vestido, uma bota quase chegando no joelho, todo de preto, um casacão, e olha que estava fazendo 30 graus. O cara parecia um fazendeiro do asfalto. E o rosto dele era estranho, ele era barbudo, ele era, sabe, com a barba por fazer, ela estava trêmula. Eu disse, tá, mas o que esse homem queria? Olha, ele simplesmente procurou por ti e deixou esse cartão, dizendo que tem um negócio, uma proposta de negócio para te ligar. Aí eu olhei, bom, negócio é negócio, seja com um ser humano, com o capeta, com o ET, eu liguei, ele atendeu. Como vai, senhor Carlos Roberto? Obrigado por me dar o retorno. Eu digo, e o senhor é quem? Eu sou um homem que tem uma proposta, existe uma fazenda que está à venda. O proprietário realmente quer fechar o negócio, mas ele exige que o corretor seja o senhor. Eu falei, tá, Papai Noel existe, que brincadeira é essa? Cara, eu tenho mais o que fazer. Aí ele simplesmente me perguntou, fale com a sua jovem secretária e pergunte se não chegou um pacote hoje pelo correio. Eu olhei para a Aline, chegou alguma coisa no correio? Ah, chegou. Era um envelope grande, tipo uma caixa. Aí eu falei, chegou, então por favor, abra. Quando eu abri, senhor, mas tinha uma quantidade de dinheiro absurda. Ali fez, vou pedir aumento. Eu disse, mas que brincadeira é essa? Ele falou que não era homem de brincar, que o dinheiro estava ali, que era para as minhas despesas para fazer a viagem. A viagem para onde, homem? Aí ele falou onde ficava tal fazenda, era muito longe. E ele simplesmente me disse, eu tenho certeza que estou falando com um homem de palavra, o senhor pode querer ou não fechar o negócio. Se desejar, esse dinheiro é seu, não precisa prestar contas. Se não for arriscar, então, por favor, eu peço que me avise que eu lhe darei o endereço para que devolva o dinheiro. Por devolver dinheiro para mim era palavrão. Simplesmente disse, negócio fechado. Para onde e quando tem que ir, vai depender do senhor. Ou eu caí na estrada, seu Romário, foi uma viagem longa até que eu cheguei. Ele falou em fazenda, mas na verdade era o que sobrou de uma. Aquilo ali estava totalmente abandonado. E não tinha homem nenhum me esperando. Tinha uma menina muito bonitinha, que logo veio em minha direção, dizendo, senhor Carlos Roberto, eu digo, sou. Ai, que bom que o senhor veio. O senhor veio conhecer a propriedade. Foi quando eu perguntei para ela, filha, o que está acontecendo? Ela disse, calma, que aos poucos eu vou lhe colocar ao par. Pausa para um pedido. Temos metas impostas pelo YouTube complicadas para serem alcançadas. Precisamos da sua ajuda. QR Code está na tela. Se preferir, envie-nos um Pix. E se estiver aqui e ainda não inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e comente, pois com essas 3 iniciativas estará registrando sua presença e a plataforma irá saber que o canal é interessante, passando a notificar nossos vídeos cada vez mais. E se você fizer parte daquele grupo que envia as suas experiências via e-mail, muito obrigado, pois são esses relatos o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, chovia que Deus mandava. E nós ali dentro daquela casa, e a menina começou a relatar, dizendo, o senhor viu o número na documentação, ali na parede? Eu disse, vi, que era 1722. Era isso. Pelo jeito, o senhor tem boa memória. Peguei o gancho da boa memória e perguntei, você ainda não disse o seu nome, pelo menos eu não lembro de ter escutado. Ela deu uma risada e disse, eu pensei que o senhor tinha lido o meu nome no crachá. Que crachá? Perguntei. Ela olhou, ai meu Deus, esqueci o crachá no carro, já volto. Eu digo, não precisa, basta dizer o seu nome. Meu nome é Ana Paula. Prazer, Ana Paula, eu sou o Carlos Roberto.
Sem dúvida, uma corretora por vocação, ligada no 220, fala e pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e toda atrapalhada. Feitas as apresentações, ela seguiu contando a história. Só eu quero lhe dizer que esse 1722 não seria o número, sabe, o endereço postal dessa fazenda. Na verdade, esse número marca o início das bandeiras. O senhor já ouviu falar nas bandeiras? Eu digo, mais ou menos. Então, as bandeiras eram expedições de portugueses que vinham lá de Taubaté, lá da região próxima ao litoral, e subiam toda essa serra em busca de ouro. E de fato, tinha muito ouro na região. E um dos pioneiros a organizar uma bandeira que saiu assim da região lá de baixo como um grande evento foi a Anhanguera. Bom, eu disse esse nome, eu conheço, até o nome da rodovia. É isso, exato. Não me interrompa, ela fala assim. Ela disse, tá, desculpa. Eu tô brincando, o senhor também tem um senso de humor curto, né? Eu digo, tá, desculpa, moça, desculpa. Ela era uma menina, devia ter seus 23, 24 anos, mas muito rápida de raciocínio. Era uma vendedora, era uma corretora. Ela disse, realmente tinha muito ouro aqui na região. Tanto que os locais estavam enriquecendo. Por isso que chamou a atenção da corte portuguesa. E as bandeiras vinham justamente em busca desse ouro. E as famílias dos locais enriqueceram tanto que mandavam seus filhos, mandavam todo mundo para estudar na França, em Paris, que era a capital do mundo. Essa história eu sei um pouco. Pois é. Foi quando lá por 1788, 89, o senhor gosta de datas? Eu não, mais ou menos, mas eu estou tentando entender onde a senhora quer chegar. Pois bem, naquela época, tinha a Vila Rica, né, que hoje é Ouro Preto. Eu disse, tá bom. Então, é que essas bandeiras vinham e não encontravam ouro. Aí diz a lenda que tinha um escravo que era apaixonado pela sinhazinha, e que ele chegou e encontrou uma pedra muito bonita, uma pedra preta, que tinha muita aqui na região, e foi levar para essa sinhazinha como presente. Só que na viagem a pedra caiu, que acredito que os caminhos na época das bandeiras não eram essas estradas pavimentadas que nós temos hoje, e ela quebrou, e dentro tinha ouro. Aí se descobriu o grande segredo dos locais, que eles não revelavam, cara, para não pagar o fisco, para não pagar a corte. Aí a Ouro Preto, né? Ouro Preto, ouro dentro da pedra preta, aí Vila Rica recebeu esse nome. Aí aqueles meninos que vinham da França, eles vinham com ideias de liberdade, de independência. Mas você sabe, a história você sabe, né? Inconfidência Mineira, aí foram caguetados, aí o Tiradentes, né? Um alferes, foi pego como bode expiatório para ser o exemplo. Aí teve toda aquela fantasia da história, porque o senhor deve saber, né? Tiradentes era um alferes, ele aparecia numa foto em masmorras, com aquele cabelo comprido, aquela barba comprida, aquilo ali era para vender a imagem de Cristo. Primeiro, em masmorra não tinha cabelo e barba comprida para evitar piolho. Segundo, o alferes jamais ficaria com aquele cabelo daquele jeito. Então foi todo um recado dado pelos portugueses para os ingleses, que eram os ingleses que estavam financiando, claro que eles estavam de olho no ouro aqui, tipo, se afastem que a terra é nossa. E aí, em meio a essa politicagem, essa fazenda trocou de mãos. Os proprietários antigos, que já estavam há várias décadas aqui, lógico, com alguma criação, com alguma coisa, mas extraindo ouro, eles, até eu acho que por razões de segurança, venderam barato e foram embora. Aí quem assumiu foi o seu Galiano, que chegou aqui, ainda jovem, tinha 30 e poucos anos, pensando em criar gado leiteiro, pensando em ter uma vida de fazenda mesmo. E lógico, se encontrasse ouro, ele não tinha problema nenhum em pagar o fisco, ele queria viver em paz com a sua esposa. E assim ele viveu em paz por muitos anos. Aí no início do século XIX, nos anos 1800, a família real veio para o Brasil, e a fazenda aqui começou a prosperar. Não se sabe se era por causa do leite, não se sabe se era por causa do queijo, não se sabe se era por causa do ouro, mas o seu Galiano foi muito bem. E ele teve 3 filhos, entre eles o Jerônimo,
o mais velho, que lógico seria o seu sucessor natural. E o Jerônimo era um cara truculento, era um cara que nasceu na virada do século, e ele era um homem ambicioso, e tudo o que ele queria fazer, o pai trancava, lógico, o pai ainda estava no comando. Aí em 1825, Jerônimo já com 25 anos, o Galiano com 67, Jerônimo começou a tomar conta dos negócios. Ele simplesmente transformou os irmãos mais novos em subalternos de luxo. Foi quando o café chegou no Brasil. E Jerônimo logo percebeu que o café que estava sendo plantado, recém-plantado, no Vale do Paraíba, lá em São Paulo, já estavam falando numa estrada de ferro para transportar o café produzido, que eventualmente fosse produzido, para descer no Porto de Santos, porque café era era uma cultura que daria muito dinheiro. Ele se empolgou, só que o Galiano, ele não estava muito interessado, porque sim, ele sabia que as fazendas de café iriam crescer, mas aí às custas da escravidão, que estavam trazendo negros, há muito tempo já, da África, para servir de escravos. Ele não queria encher a sua senzala, porque ele tinha seus escravos também, mas ele não queria encher a sua senzala um batalhão de negros. E outra, os negros da fazenda, eles tinham uns tratos diferenciados. Mas Jerônimo tinha outros planos, e Galiano faleceu. Dizem as más línguas que faleceram com ele, não posso dizer. Jerônimo conseguiu colocar em prática tudo aquilo que ele imaginava. Começou a se dedicar ao cultivo do café, porque o sonho dele era se tornar um barão do café, homens que tivessem mais de 14 milhões de pés de cafés plantados. Confesso, Sr. Romário, que aos poucos a situação ficou bem desagradável. A casa tinha uns estralos, ela tinha um cheiro esquisito de abandono, tinha goteiras por todos os lados, se bem onde nós estávamos não caía água, mas a gente não estava acomodado. Ela reparou que eu não estava à vontade e falou: vamos interromper um pouquinho, desculpe, eu sou toda desajeitada mesmo, mas eu vou levá-lo até a casa reservada para o senhor passar a noite. Aí eu olhei para ela: como passar a noite? Eu vou passar a noite aqui sozinho? Ela: se o senhor está pensando em me cantar, já vou lhe dizendo que eu sou casado. Eu disse: de jeito nenhum, moço, não tem nada a ver com isso, poxa, para. Daí ela responde: então o senhor está com medo, o senhor tem medo de bicho-papão? Eu respondi: não, bicho-papão não, mas de ficar sozinho num lugar desses aqui eu tenho. Ela deu risada: não, mas amor, o senhor aqui está seguro, pode ficar tranquilo. E me levou a tal casa. A travessia foi correndo por causa da chuva, mas a casinha era daquelas casas que no passado eram utilizadas por funcionários, e estava bem arrumadinha, tinha um quarto, tinha um fogão, tinha comida no armário, e até luz. Eu perguntei: não cortaram a luz aqui? Ela disse: não, cortaram, mas tem placas que garantem energia para algumas casas. Aí eu pensei: poxa, mas por que eu tenho que ficar aqui? Ela disse: o senhor não tem que ficar aqui, mas na cidade não terá onde passar a noite, o senhor é que sabe. Eu falei: tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou me secar um pouco, ver na geladeira se tem alguma coisa, quiser beber alguma coisa, fique à vontade, daqui um pouquinho eu volto. Aí eu fui ao banheiro, dei uma respirada, tentei entender a situação, retornei e ela estava ali. E foi muito legal, porque ela fritou um ovo e um bife: o senhor está com fome? Aí me serviu, nós comemos, tinha suco ali também na geladeira, e ela disse: bom, então agora eu acho que posso prosseguir. Eu digo: poxa, não só pode como deve. Antes de continuar, ela respirou fundo e me perguntou: o senhor deve estar achando estranha a minha presença aqui, não é mesmo? Eu digo: olha, tem que concordar que tem muitas arestas, muitos questionamentos. Então deixa eu explicar. Eu sou corretora, ou está na cara que eu sou corretora, eu sou aqui da cidade, e tentei inúmeras vezes negociar essa casa, mas o proprietário nunca demonstrou interesse. E agora ele quer vender. Só que ele disse que o corretor terá que ser o senhor, mas me falou que eu deveria ajudá-lo e combinar com o senhor de ficar com 10% do valor da sua comissão. Então eu gostaria de saber se isso será possível. Quando eu não achava que não tinha como ficar mais confuso ficou. Eu disse para ela: menina, é muita informação para eu absorver. Façamos o seguinte, então vamos falar em dinheiro agora, deixa eu entender o que está acontecendo, depois a gente fala sobre isso, tá bom? É o senhor que sabe, eu deixo a decisão nas suas mãos, pois afinal eu não tenho poder para decidir nada. Então vou continuar com a história, deixa eu ver onde eu parei. A venda do produto era garantida. Aí lá pelos anos de 1860, a estrada de ferro conseguiu chegar a Santos.
Ele já estava com seus 60 e poucos anos, já estava no apogeu e comandava a fazenda com uma crueldade assustadora. Os seus escravos, eles eram sugados. E o Jerônimo, ele tinha como mão direita um capataz que não só obedecia ordens ao judiar dos escravos, mas ele sentia prazer. Uma história de crueldade igual a tantas outras nas fazendas dos barões do café. Não fosse um detalhe. Em 1830, logo após a morte de Galiano, Jerônimo adquiriu um escravo diferente, Gabriel. Quanto mais a fazenda crescia, mais escravos chegavam. E naquela época, chegou Gabriel. Já vou lhe avisando, Sr. Carlos. Os nomes dos escravos, claro que os nomes africanos eram outros. Mas alguns que chegavam aqui, eles adotavam já nomes em português. Depois, com o tempo, é que se foi saber, eles queriam ficar anônimos. E sabe por quê? Porque a caça de escravos, esse era o nome mesmo, seres humanos eram caçados. Ela era aleatória, poderia pegar um reles mortal, um cidadão comum, como poderia pegar reis. E esses reis de tribos, que eram inúmeras na região, eles tinham a sua guarda real, que eram homens preparados para morrer em defesa do seu rei. E esses homens eram guerreiros. Esses homens eram os capoeiras, que eles tinham uma forma de luta, que eles só usavam os pés e as mãos, muito pouco as mãos, era mais os pés, a ginga. Eles eram mortais e eles dariam a vida pelo seu rei. E diz que Gabriel era um dos líderes do exército de um rei que foi capturado. E quando esse rei foi levado, Gabriel dispensou a sua guarda e veio junto. Queria proteger o seu rei. Só que o único que não aceitou ser dispensado para garantir a sua liberdade foi Adão, que veio com Gabriel. Mas quis o destino que eles fossem colocados em navios diferentes do rei. Vejam só. Eles perderam a sua liberdade e não puderam cumprir a sua missão. E quando chegaram aqui no Brasil, Carlos, pensa em negros fortes. Os dois eram gigantes. Os dois eram lindos. Eles eram exemplares da raça, da espécie que eles representavam. E claro que tanto Gabriel quanto Adão eram escravos caros, que poucos poderiam pagar. Mas Jerônimo comprou os dois. Depois de analisar bem, ele achou o que estava procurando. E os dois vieram aqui para a fazenda. Adão, um negro forte, foi contratado para o trabalho. Gabriel também iria trabalhar. Mas ele veio com outra missão. Ele seria o negro reprodutor. Seu Carlos. Alguns eram escolhidos para ter relações com todas as negras saudáveis, para delas tirarem mais negros, mais escravos. E Gabriel, quando chegou e soube do que ele teria que fazer, ele peitou Jerônimo com o seu capanga. Ele foi chamar esse homem assim, capanga, que disse que era um animal. E claro que o capanga já se preparou, Jerônimo falou: Deus o livre que você mate esse espécime. Você é um homem morto. Ele era valente com os escravos, mas
Com o grande fazendeiro, com o senhorzinho, com o barão do café, ele era pior que uma galinha. Aí Gabriel disse que não tinha medo de morrer, mas fez uma exigência: que os seus filhos, os filhos que nascessem do seu cruzamento com as mulheres da senzala, teriam um tratamento melhor até completar 7 anos. Sim, eles teriam uma vida adulta de escravos, mas pelo menos levariam para a vida uma infância para ser lembrada, junto de suas mães e sem sofrer agressões, principalmente de abutres. Aí ele olhou o capanga assim, que logo, sabe? Mas Jerônimo tinha tanta certeza que teria a melhor linhagem de escravos, que aceitou também criança. Então colocou limite, aqueles negrinhos, aquelas crianças poderiam brincar para lá e para cá, desde que não atrapalhasse na lida, desde que não entrasse na casa grande. E o tempo passou. Só que Gabriel e Adão foram outros soldados que fizeram valer o que durante muito tempo foi considerado lenda, mas não era. Fizeram valer o ensinar capoeira, a luta, para todos os negros da senzala. Mas Deus o livre que o capanga ou o barão descobrissem que aquilo era uma luta. Então, eles não diziam que eles lutavam, sim que eles dançavam a capoeira. E naqueles acordes, eles aprendiam golpes mortais sem precisar do uso de armas. Então, de alguma forma, Gabriel estava criando um exército que vai saber o dia de amanhã, ou pelo menos ensinando os negros a se defender, caso uma chance surgisse. São essas histórias, né, Sr. Carlos? Olha, Sr. Romário, deixa eu lhe dizer. Nessa hora, aquela menina estava sentada à mesa, eu sentado no chão, e eu estava encantado com ela. Eu disse: essa menina, eu vou levar junto. Essa menina vai ser minha corretora e, ó, se bobear, vai ser minha esposa. E ela falava, mas ela falava assim, aquela coisa de dentro para fora, uma emoção. Ela falava das lendas que surgiram das senzalas, que depois descobriu que era história, por exemplo, a feijoada, que a casa grande matava o porco, pegava todas as partes nobres e jogava para a senzala o rabo, o pé, a orelha. Aí os negros da senzala iam, pegavam a couve que tinha, laranja, botavam feijão, que tinha bastante naquelas fazendas, e surgiu a feijoada, que o cheirinho chamou o pessoal da casa grande para a senzala, e não o contrário. Então, os negros, dentro do sofrimento, dentro do cativeiro, mantiveram as suas tradições, os seus cultos, que era uma forma de eles estarem ligados ainda à terra que eles foram sacados como animais. Eles não perderam o orgulho e o espírito afro. E era esse orgulho e espírito que os mantinham vivos. E Gabriel cumpriu o combinado. E logo depois que chegou na fazenda, ele montou uma prole. E com um detalhe que deixava Jerônimo cada vez mais apaixonado por ele, assim, era o escravo number one, que não tinha preço. Que 90% dos partos eram de homens, e homens saudáveis. Aquele homem era uma fábrica de escravos que valiam milhões. Alguns foram vendidos, o que doía muito para Gabriel, porque cada um que nascia era o seu filho, e ele amava cada um daqueles meninos, cada uma daquelas meninas. Ele sofreu bastante, ele sofreu muito,
mas se mantinha como líder e como pai. E a felicidade deles era ver aqueles meninos, aquelas meninas correndo como crianças livres até completar 7 anos. Jerônimo teve 2 filhos. O João Pedro, era tão ruim ou pior que ele, que tinha prazer de andar com o capanga e vê-lo judiando dos negros. O outro era um doce de rapaz. Era um menino, gente boa, que logo mostrou o que todos esperavam dele, inclusive Gabriel, que ele seria um abolicionista, porque ele não aceitava os sofrimentos que ele via. Senhor Romário. Carlos, aquela gente sofria muito. Se falavam em abolição, se falava em liberdade, que leis começavam a ser assinadas, mas na prática ali nada acontecia. Marino, o filho de Jerônimo, conversava com Gabriel. Falava que o respeitava muito e que ele tivesse esperança que ele e sua grande família logo estariam livres. Só que o logo para quem está na casa grande vai num ritmo, o logo para quem está numa senzala vai em outro. E João Pedro mostrou o que era. E uma das filhas de Gabriel era uma moça muito bonita. E João Pedro fez a pior das covardias que podia fazer com aquela menina. E ela ficou grávida. Veja só, Carlos. A filha de Gabriel, esperando um neto para ele, que também seria neto do barão da Casa Grande. Quando o capataz descobriu, como dizia ele, que a negrinha estava prenha, foi falar com o patrão. E o homem veio que veio, porque ele não podia admitir ter seu sobrenome maculado por descendente com sangue negro correndo nas veias. Só que daí ele se deparou com Gabriel e com Adão e com um exército que estava formado, com soldados mais velhos que estavam ali quando eles chegaram, e soldados jovens, todos filhos de Gabriel. E o barão, ele tinha assim aquela certeza que ele criara um problema, que ele sabia que todos aqueles filhos morreriam pelo pai, mas que não seria difícil exterminar todos. Tá bom, exterminaria todos, e quem que faria o trabalho? E ao invés do barão, assim, diante de toda a senzala, conseguir fazer o que foi tentar ali, que era pegar aquela vítima de uma violência e dar sumiço nela e do fruto do seu ventre, ele teve que engolir exigências. Porque ele dizia com uma certeza que ninguém entendia: é minha filha e minha neta. Aí o barão: poxa, quem te dá essa certeza? É minha filha e minha neta, e elas viverão dignamente na Casa Grande. E o senhor terá aqui homens fortes trabalhando pelo senhor. O capanga não via a hora de ver Gabriel pendurado. Aí o barão mostrou o que era, e João Pedro adorou. Eu aceito. Eu prometo que a sua filha e o seu neto ou neta, a nossa neta. Então,
irão lá para Casa Grande. Mas pela sua petulância, o senhor será açoitado até agradecer pelo que eu estou fazendo. Gabriel disse: o senhor não está fazendo por mim, o senhor está fazendo pela nossa neta. Gabriel foi pro tronco. Ele levou tanta chibatada, mas tanta chibatada na frente de todos da senzala, que o capanga achou que finalmente se livraria daquela pedra. Mas ele não agradeceu. Aí quando o barão viu, ele morreria e a fazenda perderia seu grande reprodutor, já mais velho, já não com aquela quantidade toda, mais de um sêmen de um valor extraordinário. Ele falou pro capanga: pai. Ele parou. Quando ele tirou do tronco, cara, o homem desabou. As costas estavam assim. Aí quando o barão viu que a coisa podia esquentar, que não adiantava ele estar ali com aqueles... Ele estava ali com o capanga, mais uns 15 homens armados. Ele disse: olha, tenha respeito, Gabriel. E digo mais, na frente de todo mundo aqui. Você, quando morrer, terá um túmulo ao lado do pessoal da Casa Grande. Porque você é um homem digno. Ali, ele conseguiu desarmar a revolta. Tanto que o João Pedro: poxa, pai, o que foi isso? Que fraqueza foi essa? Não, meu filho, tem uma hora que a gente tem que saber recuar. E deixa eles acreditarem que eu falei verdade. O tempo passou. A neta de Gabriel nasceu. Uma menina linda. Uma menina linda. Uma morena de olhos azuis. Aquela pele de seda. Que encantou. Bom, assim a esposa do barão, ela sentiu ela florar aquela coisa assim de avó. A menina era um sorriso, era um cativo só. O barão se manteve firme. João Pedro, para ele tinha nascido um bichinho qualquer. E Marina adorava a sua sobrinha. E foi cumprido. A menina cresceu na Casa Grande. Foi quando, apesar de notícias de leis surgindo, leis essas que acabariam com a maldita escravidão, também tinham as notícias de negros que fugiam, iam para locais conhecidos como quilombos, que eles viviam em locais fechados, protegidos e em liberdade. Foi quando Gabriel, uma noite, chamou Marino para conversar. Em volta do fogo, ele mostrou uma caixa que ele tinha escondida. Quando Marino olhou: que é isso? É ouro. É o ouro que eu juntei de forma furtiva durante todos esses anos que eu estou aqui. E a gente sabe que agora a estrada de ferro chegou. Que mais escravos irão. Que o sofrimento vai aumentar. Que seu pai e seu irmão não tem mais onde segurar a ganância. E eu não quero mais esperar. Então eu soube, Marino, que tem barcos que saem lá debaixo da terra e que levam negros clandestinos para o norte e nordeste desse país, onde tem quilombos que eles podem viver livres e que o transporte é caro. Então eu te confio todo o ouro que eu tenho na vida, mas eu quero que você garanta que os meus filhos e minhas filhas e meus netos não vão ficar aqui esperando por leis, por abolição. Eles vão embarcar nesse navio. Marino
Marino sabia do risco que estava correndo. Marino sabia. Mas ele resolveu aceitar. Só disse para Gabriel: nós vamos conversar. Tempos passaram. Gabriel continuou na lida, todo mundo na lida. Até que um dia, Marino chegou e disse: está tudo acertado. Daqui a 50 dias. E falou: vocês terão que estar lá no porto, lá no local marcado, às 10 horas da noite. Pois se atrasarem, o navio irá embora e não levará sua gente. Gabriel disse: eles estarão lá. Foi quando Marino: como assim eles? Me aguarde. Ele foi e chamou Adão. Sente, Adão. Você lembra que eu falei da fuga para o quilombo? Ele: sim. Lembra que eu dei a esse homem de honra a incumbência de fazer o negócio? E você inclusive disse que eu estava louco? Não, eu não estava louco. Eu enxergo nos olhos de um homem quando vale a pena confiar nele, pois assim nosso rei me ensinou. Então, Adão, como eu confio nesse homem branco, eu confio em você, meu irmão. Você vai comandar a expedição serra abaixo. Você sabe o que vai passar. E ele disse: tá, e você, meu irmão, vai aonde? Eu vou pegar 10 dos soldados que você escolher e vou em caminho contrário. E eu vou deixar tanto rastro que até o mais cego dos capitães do mato vai seguir a minha trilha. Enquanto eles forem atrás de nós, vocês irão, sabe, para a liberdade, levando mulheres, crianças, levando a nossa família. Adão não conseguia entender o porquê Gabriel estava se sacrificando, porque não teria necessidade. Mas ele sabia que o grande líder morreria pela sua família. Foi quando ele perguntou: mas eu espero por você? Ele disse: não, não espere. Se nós conseguirmos chegar, mesmo atraindo os capitães do mato acima das nossas cabeças, nós estaremos lá. Caso contrário, vai embora. E assim foi feito, Carlos. Eles organizaram a fuga com a ajuda inestimável de Marino, porque sem ele nada seria possível. Marino conseguiu quantidade de carroças suficiente conduzidas por cocheiros de sua confiança para transportar um número considerável de escravos fujões de uma forma camuflada. Eles cumpriram viagens de 10, 12 horas. E eles andaram e tiveram uma vantagem gigantesca, porque eles não desceram a serra, mas eles foram no lado contrário, onde seriam caçados. Enquanto isso, Gabriel e seus soldados seguiram numa única carroça, ao contrário, o norte. E lá ganharam vantagem e começaram a deixar pistas. E a primeira delas, o carroceiro, que era de confiança, iria dizer que viu negros fugidos no sentido norte. E assim foi feito. A vantagem, Carlos, é que na época os homens tinham palavra. Então esses carroceiros, realmente, eles foram leais a Marino. E quando descobriu a fuga, Jerônimo enlouqueceu, João Pedro mais ainda.
E infelizmente, o que foi bom para Érica e para Zaira acabou sendo um empecilho, porque por mais que quisesse que a sua filha e a sua neta da Casa Grande fossem juntos, não tinha como. Elas seriam descobertas. Porque elas não teriam como sair da Casa Grande às 7 horas da noite sem deixar desconfiança. Alguém iria atrás delas. Já os outros da senzala conseguiram sair 7 horas da noite. Logo depois que chegaram da lida. E já estava tudo pronto, que Marina, inclusive, tinha alimento. Preparou tudo. Preparou tudo. E essas carroças, desses carroceiros que levaram aquela gente, foram dadas como roubadas pela turma de Gabriel, que seguiu para o norte. Foi tudo muito bem planejado. E os cavalos das carroças, os fugidos puderam usar para carregar alimentos. Bom, a caça começou. Zaira na Casa Grande, já uma mocinha, ela chorava e rezava e pedia a Deus que protegesse a sua família, a sua gigantesca família. E chorava no colo da sua avó, que realmente a assumira como neta, ao lado da sua mãe, que foi promovida como mucama, como a dama de honra, como a negra que ficava sempre ao lado da patroa, intocável. Então, por mais que Jerônimo ou João Pedro não quisessem cumprir a palavra dada a Gabriel, teriam que passar por cima do cadáver de Dona Marta, e realmente não passariam. E a caçada começou. Jerônimo chamou capitães do mato de todos os recantos para ir ao norte caçar aquela gente. Só que aqueles homens que saíam cheios de segurança, pois a coisa mais fácil do mundo ia ser prender ou eliminar crianças, mulheres e um ou outro negro forte, se depararam com soldados capoeiras bem treinados. Então só o que se ouvia eram notícias de capitães do mato encontrados bem judiadinhos, e muito pouco sobrou dos seus corpos. E quanto mais essa notícia vinha, mais capitães do mato chegavam. Mas lógico, o exército de Gabriel também tinha baixas, e seus soldados leais começaram a cair, cada um de um jeito. Mas com certeza, vivo nenhum iria. Caso caísse, cairia para não contar o que estava acontecendo ao sul. E apesar de todas as dificuldades, os negros conseguiram chegar ao destino. Nunca se soube o número exato de fujões, mas o que se fala é que o prejuízo foi grande para Jerônimo. Seu plantel ficou reduzido àqueles que não tinham saúde para aguentar uma grande viagem, em consequência, incapacitados de trabalhar. Foi quando Adão perguntou com a Marina: tem notícias de Gabriel? Marina olhou para ele: infelizmente tenho, e são as piores. Eles foram cercados e todos perderam a vida, mas morreram lutando. Não se comenta outro assunto lá no alto da serra, lá no norte. Tem gente que fala em 1 por 6, outros 1 por 8. Já falaram em 1 por 19. Cada soldado de Gabriel que tombava, no mínimo, levou 6 juntos. Isso se as outras versões não forem verdade. Aí Adão perguntou: Gabriel está no túmulo prometido pelo seu pai?
Marino disse: infelizmente não. Seu corpo foi levado para a fazenda e foi feito em picadinhos para servir exemplo para outros negros que pensassem em fugir. E também inventaram que os outros todos, inclusive os que estão embarcando agora, inclusive você, também foram exterminados na tentativa de fuga. Adão agradeceu e disse: você sabe o que vai acontecer agora, né, Marino? Marino olhou: eu acho que você não vai seguir no navio, né? Ele: não. Nem eu e nem mais alguns, que eu não direi quantos. E nós vamos voltar para a fazenda. Marino olhou para aquele negro e disse: você é um irmão que eu tenho. E eu sei que você é um homem de palavra. Faça o que você tem que fazer. Mas aconteça o que acontecer, protejam a minha mãe e as minhas irmãs. Acordo de cavalheiros, que seria cumprido. Adão voltou com sua gente. Ao chegar na fazenda, libertou outros negros que estavam lá. E Jerônimo e João Pedro foram arrastados até o mato e testemunharam o capanga sofrer por todas as lágrimas que ele fez molharem o chão daquela fazenda. Mas ele não falou aonde Gabriel foi enterrado. João Pedro e Jerônimo também não conseguiram se salvar da justiça das armas. E todos aqueles soldados comandados por Adão, igual aos comandados por Gabriel, acabaram tombando. Marino herdou a fazenda, continuou com os trabalhos, mas quando veio a abolição da escravatura, ele já estava cansado daquilo tudo, já não era mais nenhuma criança. Vendeu a fazenda, sua mãe Marta havia falecido, deu um dinheiro para sua sobrinha Zaira e seguiu para rumo desconhecido. Seu Romário, eu interrompi a moça, que veio uma besteira na minha cabeça. Perguntei: como era esse Marino? Você tem alguma foto, algum retrato, algum desenho? Ela disse que só viu um registro uma vez. Ele era magro, muito alto, sempre andava com barba por fazer. Foi quando eu perguntei para ela: ele vestia roupas pretas? Sim. Pelo que eu vi, ele andava como um verdadeiro fazendeiro, roupas pretas, bota de cano alto, casaco. Mas por que da pergunta? Aí ela perguntou: por quê? Você conhecia a história? Eu disse: não. É que eu acho que estou ficando louco. Foi quando ela me perguntou: nós temos um acordo? Eu vou ganhar meus 10%? Aí eu disse: não. Eu não combinei nada com você. Aí ela meio que fez aquela carinha de decepcionada. Eu digo: porque eu acho que 10% é muito pouco. Você merece mais. Quando nós vendermos isso aqui, é meio a meio, tá bom, Patinho? Nossa Senhora. A menina dava pulo dessa altura. E ela foi embora e eu fiquei. Tomei meu banho, fiz lá uma comida pra mim. Aí deitei, passei por um sono. Comecei a ouvir barulhos andando na fazenda. Olha, na casinha tinha umas armas. Toda fazenda tem. Aí eu peguei aquela arma e saí andando à noite. Seu Romário, eu me borrei todo. Eu via vultos andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eles passavam por mim assim e só diziam: meu pai,
Meu pai, meu pai. Seu Romário, eu queria gritar, não conseguia. Sabe aquela coisa assim, como é que chamam de paralisia do sono? Mas eu não estava dormindo, eu estava acordado. E a noite era escura, tinha a lua, tinha, mas aquilo brilhava na mata. E aquelas pessoas todas, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Era mulher, era homem, era criança. Meu pai, meu pai, meu pai. E eles iam, ache meu pai, aquela coisa. Foi quando de repente apareceu uma figura, mas na minha frente assim, eu ajoelhei. E quando eu olhei bem, era a figura de um negro forte, mas um baita de um negro. Ele chegou perto de mim assim. Meu amigo, meu irmão. Quando eu vi aquela gente toda falando meu pai e aquele falando meu irmão, eu disse: Adão, é você, Adão? Ele olhou para mim, virou e saiu andando. Ele saiu andando, eu fui atrás. Eu passava no meio daquelas criaturas. Eu estava com tanto medo que eu estava em choque, mas eu fui atrás. Aí entramos naquela casa, nossa, imagina pé direito alto, aquilo tudo velho, podre, aquela madeira. Ah, de um lado tinha telhado, do outro não tinha. Era aquela cena de guerra, e fomos indo. E bem ao fundo, senhor Romário, tinha uma entrada. Quando eu fui no local, tinha uma cama quebrada, uma coisa bem... um armário bem... Aí aquele negro, aquele ser, entrou na parede. Quando ele entrou na parede, eu não tive dúvidas. Eu fui lá fora, eu procurei de tudo quanto é jeito, consegui uma ferramenta, comecei a bater naquela parede. Mas era uma parede grossa, tijolo, naquelas construções, né? Mas de repente, eu descobri uma entrada. Era uma passagem secreta. Eu digo, meu Deus, eu estou num filme, o que é isso? Uma escuridão. Eu voltei, eu fui no carro, eu peguei a minha lanterna, entrei naquele quarto, assim, naquele lugar, mas era teia de aranha, era mofo, era horrível. Mas tinha um baú. Aí eu peguei aquele baú e saí. Ele estava trancado, mas eu percebia que quando eu saí, todas aquelas criaturas que estavam enlouquecidas, andando de lado para lá, estavam paradas assim, e elas me olhavam. Pense na cena, mas pense. Eu estava ali no meio. E eu fui e levei aquele baú para dentro da casa que eu estava. Eu não quis mexer em nada. Aí dormi. Eu estava tão cansado que eu dormi. Acordei com a porta batendo. Era a minha nova sócia. Perdeu o sono, dormiu demais, o que houve? Coisa. Quando ela entrou assim, ela disse, o que é isso? Aí eu disse, é o que nós vamos descobrir. Senhor Romário, eu abri aquele baú. E naquele baú tinham papéis velhos que a gente tem que ter muito cuidado, mas com uma letra muito bonita, uma caligrafia, coisa muito bonita. Eu fiquei abobalhado. Aqueles papéis nada mais eram que o diário de Zaira. A filha, fruto de uma violência, do grande Gabriel. E ela contava em detalhes tudo o que aconteceu naquela fazenda.
Foi aí que aquela confusão de datas que eu tinha ao ouvir a primeira narrativa começou a fechar. Porque ela estava lá. Ela deu a sequência todinha. Inclusive a idade que ela tinha quando saiu da fazenda, a idade que Marino tinha, a idade que Dona Marta tinha ao falecer, a data exata que aconteceu a invasão da fazenda por Adão e seus soldados. Tudo ali detalhado, tudo ali detalhado. Tudo, quando eu falo, é tudo, Sr. Romário. Zaira deixou escrito que foi embora com o seu tio Marino. Foi alforreada, casou e teve 2 filhas. E não precisei pesquisar muito para saber que a filha mais nova de Zaira era minha bisavó. Seguindo localizações registradas no diário, descobri os restos mortais de Gabriel. Por que não? Vô Gabriel. Ele não foi enterrado no cemitério da Casa Grande, mas recebeu um belo túmulo, inclusive com direito ao retrato na lápide, no cemitério municipal da minha cidade. A venda da fazenda, conforme era esperado, aconteceu com facilidade e a comissão recebida foi a minha independência financeira. Você deve se perguntar se eu paguei a metade prometida para Ana Paula. Claro que sim. Um detalhe: mesmo cumprindo com a minha palavra, o dinheiro ficou num único caixa. Ela havia mentido que era casada e hoje ela é minha esposa, mãe do meu filho Gabriel.